Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Processual Civil e de Direito Constitucional. Na nossa aula de hoje, a aula de número 12, pessoal, a nossa aula final do projeto Artigo por Artigo da Resolução número 1342 de 2021. Nós estudaremos sobre os recursos contra a instauração de inquérito civil e os recursos contra o indeferimento das notícias de fato, pessoal. É um assunto bastante interessante, um assunto muito relevante para se cair em prova, então já pegue seu material para a gente fazer as anotações pertinentes, tá bom, pessoal? Antes da gente começar, eu vou abrir aqui para vocês o slide para a gente acompanhar junto, né? Então tá aqui aberto o nosso slide, deixa eu entrar aqui na tela com vocês. Hoje vocês veem então a aula número 12, a aula final do nosso projeto para o futuro concurso de oficial de promotoria da instituição. Pessoal, eu avanço aqui com vocês, entro na tela dividida para pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Pessoal, é gratuito, vocês vão ficar por dentro dos próximos projetos que eu vou comentar com vocês nessa aula, então não perca tempo. Já faça a sua inscrição no canal. Se estiver curtindo também as outras aulas, curta esse vídeo, isso me ajuda bastante, me ajuda que o YouTube divulgue cada vez mais essas aulas gratuitas para a gente poder ajudar cada vez mais concurseiros a alcançar esse sonho de ser servidor público no Ministério Público de São Paulo, vir ser meu colega aqui nessa instituição de tanto respeito. Quer entrar em contato comigo? Me procure pelo Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Lá você consegue tirar sua dúvida e a gente consegue conversar a respeito dos concursos, dicas de estudo e muito mais. Se você está interessado na legislação com afinco ou na legislação com lacuna, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês darem uma conferida nelas, tá bom? Então, pessoal, a gente começa a tratar a respeito do recurso contra o indeferimento de notícia de fato, pessoal. Pessoal, só para a gente dar uma relembrada, notícia de fato é qualquer demanda dirigida ao Ministério Público para a defesa dos interesses e direitos defendidos constitucionalmente pela instituição. Então pode ser uma demanda dirigida para que o Ministério Público, por exemplo, investigue uma suposta fraude à licitação ou investigue um dano ambiental. São direitos que o Ministério Público defende e que, por meio desse documento, a notícia de fato, qualquer pessoa possa comunicar à instituição para que tome as medidas cabíveis. E pessoal, toda notícia de fato, ela vai se transformar no inquérito civil, ela vai se transformar numa ação civil pública? Não necessariamente. É por isso que prevê-se o indeferimento dessas notícias de fato. O promotor de justiça pode entender que não tem elementos para se iniciar uma investigação, que não tem elementos para se ingressar com uma ação civil pública e pode indeferir. Só que, como nós estamos num regime democrático e, de acordo também com o princípio do duplo grau de jurisdição aqui consubstanciado, a resolução prevê uma forma de recurso, ou seja, uma forma de uma instância superior reanalisar aquela decisão do promotor. E a gente sabe que essa instância superior, no caso do Ministério Público de São Paulo, é o Conselho Superior do Ministério Público. Vamos analisar os artigos para a gente ver as nuances desse recurso? Então vamos lá, pessoal. Artigo 120, já pega seu material aí para você fazer as anotações necessárias, porque isso vai ser bastante importante para a sua revisão. Da decisão do membro do Ministério Público que arquivar fundamentadamente a notícia de fato, caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias, contados da data da juntada aos autos do comprovante de ciência dado ao noticiante. Então como é que funciona, pessoal? Funciona da seguinte forma. O promotor de justiça recebe aquela notícia de fato, tratando a respeito de algum tema que aquela parte entendeu ser necessária uma investigação, só que o membro do Ministério Público entendeu que não havia lesão a interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, ou que não havia perigo de lesão e decidiu arquivar aquela notícia de fato, que não merecia prosperar aquela investigação. A partir daí, pessoal, cabe, por exemplo, ao oficial de promotoria notificar o representante, se ele for conhecido, obviamente.
e você notifica esse representante informando para ele: olha, fulano, lembra daquela notícia de fato que você encaminhou para a gente? Então, o promotor de justiça entendeu que não merece uma investigação mais a fundo, porque isso aqui, conforme a decisão fundamentada dele, não configura lesão ou ameaça de lesão a algum direito constitucional defendido pelo MP. Então aqui você informa pro representante que a notícia de fato dele não prosperou e dá a ele a oportunidade de, no prazo de 10 dias, contados da juntada dos autos do comprovante de ciência, a possibilidade de recurso. Ou seja, se você avisou através do e-mail, você junta aquela confirmação de recebimento no e-mail nos autos e a partir daquela data, da data da juntada, que a gente conta esse prazo de 10 dias, tá bom, pessoal? Guarda bem esse prazo, porque quando a gente for ver o outro recurso, vocês vão ver que existe diferença nos prazos e que isso pode confundir vocês na prova. Parágrafo 1º, pessoal. Se não houver comprovante da entrega da notificação, o prazo será contado da data da ciência inequívoca do noticiante. O que pode acontecer, pessoal? Em épocas de procedimento físico, onde se utilizava muito pouco o e-mail, por exemplo, poderia ter alguma situação em que a gente notificasse o representante por meio do correio. Mas como vocês sabem, o correio pode ter algum probleminha ali na entrega. A pessoa pode até ter recebido e assinado o aviso de recebimento, mas por algum motivo o carteiro perdeu e a gente não tem a prova, ou seja, o comprovante da data que essa pessoa recebeu essa notificação. Mas vamos supor que passado ali 5, 6, ou melhor, passado 15 dias da data que a pessoa recebeu, ela vai até a promotoria de justiça para tirar alguma dúvida. E aí chega até o MP, chega até o balcão ali e pergunta: olha, Ronaldo, queria ver aquele processo que foi arquivado, queria dar uma olhada, tirar algumas dúvidas, você pode me ajudar? Posso, vou lá, abro a notícia de fato e percebo, teve um arquivamento aqui, a gente mandou por correio. Só que eu não tenho comprovante aqui. Vamos fazer o seguinte, assina um ciente aqui para mim, porque a partir dessa data a gente vai começar a contar seu prazo. Percebem o que quis dizer esse parágrafo primeiro? A gente não tinha de onde tirar o início do prazo, porque o AR não voltou, o AR sumiu. Só que a parte compareceu. Então a gente tem uma prova inequívoca da ciência dele. Ele compareceu e, por outro modo, assinou aquele recebimento, dando ciência daquela decisão. Então é a partir dessa data, se não houver o comprovante, que começará a constar o prazo dele. Mas, Ronaldo, se daqui 10 dias aparece esse comprovante e junta nos autos? Pois é, a gente vai ter o comprovante e o prazo começará a contar do dia que ele recebeu. A parte estaria de má fé comparecendo 15 dias depois para tentar recorrer. Ela teria tido sorte desse comprovante ter sumido, mas se ele aparecer, é do prazo do comprovante. Só vai contar dessa tal ciência inequívoca se esse comprovante não existir, se ele não constar dos autos, tá bom? Parágrafo 2º. O recurso deverá vir acompanhado das respectivas razões, sob pena de não recebimento, e será interposto perante o membro do Ministério Público oficiante. O que quer dizer aqui, Ronaldo? Formalmente, o recurso nada mais é, a grosso modo, que a manifestação de discordância, de indignação com relação àquela decisão. Nada mais é do que uma folha. Excelentíssimo promotor de justiça, com todo respeito, discordo e a partir desse documento recorro da decisão de Vossa Excelência. Isso é o recurso. A partir daí, num documento separado, se a gente for analisar, por exemplo, o processo civil, o recorrente passa a expor as suas razões, os seus fundamentos. Eu discordo por causa disso, disso, disso. Então perceba que quando o parágrafo 2º diz que o recurso deverá vir acompanhado das respectivas razões, significa que a parte deve manifestar a sua indignação e também apresentar os motivos da sua indignação. Sob pena de não recebimento. Recorrer por recorrer não resolve nada. Você precisa apresentar motivos para o conselho entender e te dar razão. E deve ser interposto perante o membro do Ministério Público oficiante. Ou seja, apesar de ser o Conselho Superior quem vai julgar esse recurso, você deve apresentar o seu documento, o seu recurso, na promotoria de justiça que indeferiu a notícia de fato. Não vai inventar de mandar o recurso direto para São Paulo, porque não é lá o local adequado para você interpor.
Se foi, por exemplo, a Promotoria de Justiça de Campinas quem deu essa decisão, é lá naquela Promotoria de Campinas que você vai recorrer. Parágrafo 3º. O dia e a hora da entrega do recurso e das respectivas razões deverão ser certificados nos autos, entregando-se recibo ao recorrente. Nada mais é do que uma determinação da resolução para que a gente tenha ali o dia e a hora do recebimento para poder analisar e contar o prazo e ver se aquele recurso está ok, né? Se está tempestivo. Estar tempestivo significa estar dentro do prazo. Parágrafo 4º. O recurso será juntado aos autos, dele fazendo anotação no SIS-MP integrado. Nada demais, né, pessoal? O recurso vai ser juntado aos autos e vai ser anotado no nosso sistema digital, nosso sistema, que é o SIS-MP integrado, tá bom? Vamos avançar aqui a respeito do recurso contra o indeferimento. Artigo 121, pessoal. Do arquivamento da notícia de fato, deverá ser dado ciência ao noticiante, juntando-se aos autos o respectivo comprovante. Nada demais, né, pessoal? A gente já viu aqui que do arquivamento deve-se dar ciência ao noticiante, possibilitando a ele oferecendo a ele a possibilidade de recurso, tá bom? Parágrafo 1º. A cientificação é facultativa, no caso da notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face do dever de ofício, pessoal. Como que vai funcionar essa situação? Imagine que dentro de um processo judicial, por exemplo, para apurar uma prática criminal, percebe-se ali, o juiz percebe que pode ter uma responsabilidade na área administrativa, ou seja, podemos estar diante de uma improbidade. Além de toda a questão criminal, podemos estar diante da responsabilização de agentes públicos por atos de improbidade. E para aquilo se concretizar, o Ministério Público deve ser informado, para que haja a investigação devida e para que haja o ingresso com uma ação civil pública correta e que haja a responsabilização. Existe todo um caminho. O juiz não pode inventar dentro daquele processo penal, simplesmente condená-lo também por improbidade administrativa. É necessário todo um trâmite, todo um devido processo legal. E para isso, ele pede para que se extraia a cópia de principais peças daquela ação penal e comunica ao Ministério Público para que seja investigada essa improbidade, essa eventual improbidade. Percebe que essa notícia de fato, peça de informação, ela decorre, ela aporta até na Promotoria de Justiça em razão do dever de ofício. O juiz tem o dever de comunicar o Ministério Público. E nesse caso, como diz o parágrafo 1º, a cientificação de eventual arquivamento é facultativa. Por quê? Porque decorre do dever de ofício. Não é necessariamente uma questão de um cidadão, ou de um vereador, ou de um agente público que, por vontade própria, noticia alguma demanda a ser investigada. Essa pessoa, naturalmente, tem mais interesse que a investigação prospere. O dever de ofício não, a pessoa só encaminhou porque é dever dela. Ela não vai simplesmente lutar por aquele ato. Então, é facultativa essa cientificação. Parágrafo 2º. Da decisão de arquivamento deverá constar que o noticiante poderá recorrer ao Conselho Superior no prazo de 10 dias. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que da decisão de arquivamento, o promotor de justiça deve deixar expresso, deve deixar claro a possibilidade da parte recorrer ao Conselho Superior e no prazo de 10 dias. Não são todos que conhecem os atos internos do Ministério Público, principalmente se for um cidadão sem conhecimento jurídico, por exemplo. Então é necessário que o MP, que o promotor, deixe clara essa hipótese, tá bom, pessoal? Para que a parte possa, na sua plenitude, usufruir do seu direito de recorrer, tá bom? Parágrafo 3º. Se a ciência for dada mediante notificação, nela deverão constar os mesmos requisitos previstos no artigo anterior. Ou seja, se a pessoa for notificada através de um documento formal, que a gente já estudou, a notificação, nela também deverão constar os mesmos avisos, que a parte tem direito a recorrer e que, se ela tiver interesse, ela tem 10 dias para fazer isso. Tá bom? Vamos agora avançar aqui no nosso estudo do recurso contra o indeferimento de notícia de fato. Artigo 122. O promotor de justiça ou o procurador-geral, na condição de presidente do inquérito civil,
No prazo de 5 dias, poderá reconsiderar a decisão recorrida. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte: o promotor arquivou a notícia de fato, indeferiu a notícia de fato. E a parte recorreu e apresentou as razões. Não é o promotor de justiça quem vai avaliar se ela tem razão ou não tem, mas no prazo de 5 dias ele tem direito de reconsiderar sua decisão. Ele pode olhar para aquele recurso e perceber que não deveria ter arquivado, que realmente a parte tinha razão, que a investigação merecia aprofundar mais, que merecia colher mais elementos, que um inquérito civil calharia bem a instauração de um inquérito civil ali. Então o que a parte faz? A parte recorre e o membro do Ministério Público, promotor de justiça, pode reconsiderar sua decisão. Pode falar: eu entendo que a parte tinha razão, não desconsidere aqui esse indeferimento, a gente vai tocar o processo. Nesse caso, os autos nem sobem ao Conselho Superior, porque não há mais o que revisar. A decisão foi reconsiderada, tá bom? Parágrafo único. Mantida a decisão, ou seja, o promotor de justiça leu as razões ali da parte recorrente e entendeu que não, a decisão dele realmente está correta e que a parte que recorreu está errada, tá? Então, mantida a decisão de forma fundamentada, ou seja, o promotor vai rebater tudo aquilo que lhe foi apresentado em recurso, os autos serão encaminhados no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público, com um despacho fundamentado. Esse prazo é importante, porque esse é um prazo diretamente destinado ao oficial de promotoria que materializa esse encaminhamento ao Conselho. Então é bem importante, a gente viu em aulas passadas que o descumprimento desse prazo pode configurar falta grave, tá bom? Então a gente avança aqui para tratar. Pessoal, isso foi a notícia de fato. Esse foi o indeferimento da notícia de fato. Para a gente fazer um breve resumo, vamos aqui analisar como que ficou então. Anote aí, pessoal. Tivemos aqui, deixa eu colocar a canetinha. Tivemos aqui a notícia de fato e depois de toda uma análise, o promotor de justiça arquivou essa notícia de fato, tá bom, pessoal? A partir desse arquivamento, a gente dá ciência ao representante. Lembre-se, nessa ciência deve constar expressamente a possibilidade dele recorrer e também o prazo para ele recorrer. E tendo ciência da possibilidade e do prazo, a parte recorre, tá bom, pessoal? Lembremos-nos, aqui entre a ciência, ou seja, entre a juntada do comprovante de ciência da parte a respeito do indeferimento, são 10 dias de prazo para recorrer, tá bom? E a partir daí, houve o recurso, o que a gente faz? A gente manda ao promotor de justiça para que ele, no prazo de 5 dias, possa reconsiderar sua decisão, certo, pessoal? E aí ele analisando, ele pode reconsiderar, e se ele reconsiderar, o processo volta a correr. E se ele não reconsiderar, pessoal? Se ele entender que o indeferimento está correto, ele de forma fundamentada sustenta o seu indeferimento e, no prazo de 3 dias, manda ao Conselho Superior do Ministério Público para julgamento. Tá bom, pessoal? Então esse foi um breve resumo desse recurso tão importante. Avançando, pessoal, agora a gente trata do recurso contra a instauração de inquérito civil. Imagine a seguinte situação agora para a gente contextualizar. O promotor de justiça recebe uma notícia de fato que trata de um suposto crime de licitação. Crime não, que se trata de uma suposta fraude à licitação que possa acarretar a responsabilização por improbidade administrativa, proteção do patrimônio público. E ele, dentro daquela notícia de fato, percebe ali que tem elementos para ele aprofundar aquela investigação. A partir daí, ele, por meio de portaria, instaura um inquérito civil, ou seja, ele formaliza uma investigação mais séria, uma investigação mais pesada a respeito daqueles fatos. E vocês se lembram que na portaria vai constar o objeto, vai constar os interessados, guarda bem essa nomenclatura. Quem são os interessados? Os interessados são aqueles que, em eventual ação civil pública, buscando a reparação do dano e a responsabilização dos agentes, são quem constarão no polo passivo. São as pessoas que se tornarão réis
na ação civil pública. Então, por exemplo, se é uma fraude à licitação, o prefeito naturalmente constará como interessado, porque ele é o chefe do Poder Executivo, ele é o chefe do Poder Público Municipal. Então, grave bem, você vai ter ali na portaria o objeto, os interessados, os motivos, os fundamentos e as diligências iniciais. A partir dessa instauração, a gente comunica ao interessado que ele está sendo formalmente investigado. E é a partir dessa comunicação que ele pode recorrer para trancar, para fechar, para encerrar esse inquérito civil. Tá bom, pessoal? Então, contextualizando aqui a situação, a gente passa a tratar sobre o artigo 123. Da instauração do inquérito civil, caberá recurso do interessado. Percebam porque eu falei para vocês guardarem a nomenclatura? O recurso contra o indeferimento de notícia de fato, quem recorre é o noticiante, ou seja, quem denunciou. O dedo duro, digamos assim. Aqui não. Aqui, contra a instauração de inquérito civil, quem recorre é quem está na mira. É quem está se ferrando, digamos assim. Então, é o interessado quem tem motivos para recorrer, porque contra ele vai pesar uma investigação. Então, da instauração de inquérito civil, cabe recurso do interessado, com efeito suspensivo, ao Conselho Superior do Ministério Público. Ronaldo, o que quer dizer com efeito suspensivo? Significa o seguinte, suspende tudo, para tudo. Se o promotor de justiça, por exemplo, em diligências iniciais, pediu para que o oficial de promotoria fizesse ofício e encaminhasse para a prefeitura, encaminhasse para o Tribunal de Contas, que entrasse em contato com testemunhas para que elas fossem ouvidas, a partir do momento que tem um recurso, mesmo que a parte venha ter razão ou não, a previsão é clara, o efeito é suspensivo, para tudo até o julgamento. Então, percebam pessoal, o recurso contra a instauração de inquérito civil tem esse efeito, é o efeito suspensivo de parar tudo até o julgamento. E aqui o parágrafo 1º novamente vem conceituar interessado, né? Considera-se interessado aquele em face de quem poderá ser ajuizada a ação civil pública. Nada demais, já tinha explicado para vocês. E parágrafo 2º, deverá ser juntada aos autos cópia da publicação da instauração do inquérito civil, prevista no inciso 1 do artigo 8º dessa resolução. Como que funciona isso daqui para vocês entenderem certinho esse parágrafo 2º? A partir do momento que o promotor de justiça baixa e assina a portaria de instauração, a gente precisa registrá-la no sistema. Eu preciso colocar que aquela notícia de fato não é mais uma notícia de fato, que ela evoluiu para inquérito civil, e eu preciso colocar uma cópia da portaria no sistema. A partir dessas providências, o Centro de Apoio Operacional, eles têm ciência de que foi instaurada uma portaria. Eles recebem lá no sistema uma notificação. Olha, lá na cidade tal foi instaurada uma portaria. O que eles fazem a partir daí? Eles pegam aquela informação e divulgam no Diário Oficial. Vocês, por curiosidade, pode abrir o Diário Oficial do Estado de São Paulo, lá no setor do Ministério Público, que vocês vão ver as portarias de instauração de várias cidades, de vários objetos contra vários interessados. E é dessa juntada que o parágrafo 2º está falando. Foi divulgada no Diário Oficial, 5, 10 dias depois daquela instauração, você tira uma cópia daquilo e junta aos autos para cumprir o previsto no parágrafo 8º, no artigo 8º do inciso 1º. E por que, Ronaldo? Não é uma formalidade demais? Não é. Vocês vão ver aqui no parágrafo 3º a importância de se juntar aos autos essa publicação. Olha só o parágrafo 3º. O prazo para a interposição do recurso será 5 dias. Lembra que eu falei para vocês, a notícia de fato, o indeferimento, o recurso contra o indeferimento são 10 dias. O recurso contra a instauração do inquérito civil são 5. Prazos diferentes. Não vão se confundir, pessoal. Anota aí, grifa, faz uma estrelinha, porque vocês sabem que prazo é um conteúdo bastante cobrado em provas de concurso. Voltando. O prazo para a interposição do recurso será de 5 dias, contados da juntada da cópia da publicação mencionada no parágrafo anterior ou da data da ciência pelo interessado na instauração do inquérito civil, valendo o evento que acontecer primeiramente. Ou seja, pessoal, se do indeferimento da notícia de fato o prazo começava a correr a partir da juntada, prestem atenção, da juntada do comprovante de recebimento pelo noticiante, aqui não. Aqui é diferente. O prazo vai contar da juntada da cópia da publicação ou
da data da ciência. Não fala da data da juntada. Fala da data da ciência. Pelo interessado da instauração. E vai valer qual acontecer primeiro. Vamos supor que eu seja um oficial de promotoria extremamente rápido. Eu fui lá no sistema, instaurei, comuniquei com o centro de apoio operacional e naquele mesmo dia já mandei um e-mail para o prefeito falando que ele estava sendo investigado. E ele retorna, confirma o recebimento. É a partir dessa data, mesmo que eu venha juntar em dia posterior, é a partir dessa data que o prazo de 5 dias começa a correr. Agora vamos supor que eu estou muito atarefado, está cheio de coisa para fazer. E eu só consegui ali evoluir a notícia de fato. Está lá no sistema, mas eu ainda não consegui encontrar a pessoa. A pessoa é um pouco evasiva, eu vou precisar ir até a casa dela para entregar, porque ela não deixou e-mail, não deixou telefone, só deixou o endereço, eu vou até a casa dela. Então, como eu estou muito atarefado, vai levar aí uns 4, 5 dias para que eu consiga ir até a casa dela. Só que no Diário Oficial sai antes. E eu, percebendo que aquela publicação foi feita, eu junto até os autos essa publicação. É a partir dessa data que vai contar os 5 dias, de acordo com o parágrafo 3º, tá bom? Avançando. Artigo 124. O recurso deverá ser acompanhado das respectivas razões, sob pena de indeferimento, e será interposto perante um membro do Ministério Público oficiante. A mesma regulamentação do recurso contra o indeferimento de notícia de fato. Nada demais aqui para a gente acrescentar. O recurso e as respectivas razões serão juntados aos autos, deles se fazendo registro no SIS-MP integrado, também nada demais, e serão certificados nos autos o dia e a hora da entrega do recurso e das respectivas razões, dando-se recibo ao recorrente. Nada demais também, pessoal. Hoje vocês estão vendo que os meus cachorros estão bem agitados, né? Então eu já peço desculpa de antemão, mas estão aqui fazendo bastante bagunça. E a gente entende, né, pessoal? A gente gosta de cachorro, a gente acha eles fofinhos. E se você tiver curiosidade de saber quem é o Dudu e quem é a Maia que tá fazendo essa bagunça toda, me procura lá no Instagram, tá bom, pessoal? Que eu vou divulgá-los lá pra vocês. Já peço desculpa, provavelmente tá saindo aí no áudio, né? Mas sem perder a concentração então, porque essa aula é bastante importante, eu quero que você não perca nada, eu quero que você anote tudo que seja relevante para que você chegue com conhecimento transbordando na prova de oficial de promotoria, que a gente ainda não sabe a data, mas torce para que seja esse ano, né? A gente avança no conteúdo. Artigo 125, pessoal. O presidente do inquérito civil, no prazo de 5 dias, lançará nos autos do procedimento manifestação de sustentação do ato impugnado. Olha que maravilha a questão da coerência da norma, pessoal. E é por isso que é importante você entender o que está acontecendo para não se confundir na prova. Se lá no recurso contra o indeferimento o promotor de justiça tinha 5 dias para poder, quem sabe, reconsiderar o seu ato, por que aqui no recurso contra a instauração de inquérito civil ele não tem 5 dias para reconsiderar? Pelo contrário, ele tem 5 dias para sustentar aquilo que ele fez. Vocês imaginam por quê? Por causa do seguinte, pessoal. Se eu tenho uma notícia de fato e eu indefiro essa notícia de fato e alguém recorre e eu percebo que na verdade merecia investigação, é o meu dever continuar com aquela investigação. É por isso que a norma facilita essa continuidade. Nem manda para o conselho, se você reconsiderou, toca a sua investigação, faça o que tem que ser feito. Agora perceba, já conversamos sobre a seriedade do inquérito civil, sobre o peso do inquérito civil e a responsabilidade que se deve ter na sua instauração. Se eu, promotor de justiça, instaurei um inquérito civil, é porque eu tenho indícios muito relevantes a respeito de uma lesão a um bem protegido pelo Ministério Público. Eu não posso fazer isso da minha cabeça. Eu tenho que ter um fundamento fático, jurídico, muito forte. Além disso, além de todo esse peso e responsabilidade, o arquivamento do inquérito civil só pode ser feito mediante promoção de arquivamento com revisão do Conselho. O Conselho tem que homologar. Então percebe que, se eu instauro a portaria, eu comecei o inquérito civil. Se eu pudesse reconsiderar, significaria que eu estaria matando o inquérito civil, que eu me arrependi de instaurar. Então não faz sentido essa reconsideração. É formalmente e moralmente incompatível. Moralmente porque é um ato de muita responsabilidade que deveria ter sido feito com muita cautela, e juridicamente é incompatível porque
não é por meio da reconsideração que a gente vai encerrar o inquérito civil. É por meio da promoção de arquivamento homologada pelo Conselho. Então por isso que ele tem que sustentar, ele tem que contrarrazoar esse recurso. E ele vai ter o prazo de 5 dias para isso. Para apresentar para o Conselho os motivos pelos quais aquele recorrente está errado e os motivos pelos quais a investigação deve continuar. Artigo 126. O presidente do inquérito civil não poderá negar o seguimento ao recurso, ainda que intempestivo. Já aconteceu na minha promotoria de justiça, pessoal, na promotoria de justiça onde eu trabalho. Houve a instauração do inquérito civil, a parte interessada foi notificada e depois de 3 meses ela recorreu. 3 meses é o prazo para o recurso, pessoal? Qual que é o prazo para o recurso? Isso mesmo, 5 dias. A parte demorou 3 meses para apresentar o recurso. O que a gente vai fazer nessa hora? Lembrando que o recurso tem efeito suspensivo. Para tudo. O que eu faço nessa hora? Eu simplesmente ignoro, eu falo, pelo amor de Deus, né? 3 meses depois não tem nem como eu parar toda a minha investigação, suspender toda a investigação, contrarrazoar, ou seja, rebater tudo que você está dizendo, mandar para o conselho falar o que está óbvio, o que está claro, cristalino. Está intempestivo, está fora do prazo. Eu vou fazer isso? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque o artigo 126 diz que o presidente do inquérito civil, ou seja, o promotor que atua naquele inquérito civil, não poderá negar seguimento ao recurso, ainda que intempestivo. Tem que subir para o conselho. E o conselho, nesse caso, que eu dei exemplo para vocês, entendeu pela intempestividade e simplesmente não julgou. Mandou devolver, falou, o recurso tem intempestivo, a gente nem recebe esse recurso, toca a investigação aí, porque não merece que eles prosperem nessa fundamentação. Artigo 127, o recurso subirá nos próprios autos do inquérito civil, que deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, uma norma também parecida com aquilo que a gente viu no recurso contra o indeferimento da notícia de fato. Vamos então avançar aqui no nosso slide. Aqui, pessoal, para encerrar a nossa análise artigo por artigo, para não deixar nenhum de fora, analisar todos os artigos, todos os incisos, todos os parágrafos, eu trouxe o 131, que trata da vigência. Ele diz que a resolução entrará em vigor em 30 dias, a contar da data da sua publicação, que foi em julho de 2021, revogando as disposições em contrário, em especial a resolução 484. Infelizmente, pessoal, tem gente que ainda está estudando a resolução revogada. Se você tem um colega, tem um amigo que está estudando, já manda essas aulas para ele. Essa resolução foi revogada. A resolução correta é essa que nós estudamos durante todo esse tempo, a 1342. A revogação é expressa, tá bom? Parágrafo 1º. O disposto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 22 da resolução entrará em vigor em 3 meses, a contar da data da sua publicação. Foi um vacatio legis um pouquinho maior, porque é uma norma que poderia abarrotar o Conselho de várias prorrogações. Lembra lá atrás que a gente estudou que a prorrogação dos inquéritos civis que tramitem há mais de 2 anos, o Conselho deve homologar? Imagina só se essa norma entrasse em vigor no mesmo prazo, em 30 dias. Choveria inquérito civil para o Conselho analisar a prorrogação. Então por isso foi um pouquinho maior esse vacatio legis. E ele também fala que o prazo que alude o parágrafo 2º, ou seja, esses 3 meses, ou melhor, os 2 anos que o artigo 22 diz, somente começarão a fluir da data da última prorrogação. Ou seja, não é porque o inquérito tem 2 anos hoje que ele será encaminhado para o Conselho. A partir da última prorrogação, conta 2 anos, aí sim manda para o Conselho Superior. Tá bom, pessoal? Para não abarrotar, né, o Conselho Superior de várias prorrogações, de várias homologações de prorrogação. Aqui para a gente fechar e fazer o mesmo esqueminha que a gente tinha feito no outro recurso, para a gente ter esquematizado, vamos lá, pessoal. Então a gente tem a notícia de fato, com alguma demanda encaminhada ao Ministério Público, que se torna inquérito civil, por meio de portaria. A partir daí a gente dá ciência ao interessado, né, pessoal? Dá ciência ao interessado, que poderá recorrer contra a instauração. Lembrando que o prazo aqui é de 5 dias. A partir desse recurso, pessoal, que tem o efeito suspensivo,
a gente tem 5 dias para contrarrazoar, ou seja, para apresentar contrarrazões, para sustentar o ato impugnado. A gente tem 5 dias para fazer isso. E a partir das contrarrazões apresentadas, em 3 dias, deveremos encaminhar ao Conselho Superior do Ministério Público para julgamento. Tá bom, pessoal? Então aqui eu agradeço novamente a vocês. A gente encerra aqui um projeto muito bacana, a realização de um sonho que eu tinha de poder ajudar, de poder lecionar, e vem muito mais projeto por aí, pessoal. Por isso que eu convido vocês a se inscreverem no canal, para vocês ficarem ligados, para vocês ficarem por dentro dos próximos projetos. Vou lançar mais projeto para esse concurso de oficial de promotoria? Vou! E o concurso de oficial de promotoria passou, Ronaldo? Você vai continuar lançando projeto? Vou sim! Como vocês sabem, sou especialista, tenho a oportunidade de ser especialista em processo civil e em direito constitucional, então vem muito conteúdo por aí. Vem uma chuva de concursos que ficaram todos represados com a pandemia. Então contem comigo, se inscrevam aqui no canal, já curtam esse vídeo, isso me ajuda demais na concretização do meu sonho. Eu ajudo vocês na concretização do sonho de vocês, a se tornarem meus colegas do MP, e vocês me ajudam na concretização do meu, de ser um professor que ajuda muitas pessoas a realizar seus sonhos. Entre em contato comigo, vou ficar muito feliz de bater um papo com vocês lá no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Então eu agradeço de coração, eu me coloco sempre aqui à disposição de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, curtam esse vídeo aqui no YouTube, divulguem para os seus amigos, me marquem nos stories, eu fico muito feliz quando isso acontece, quando a gente tem essa interação. Então eu agradeço a todos vocês, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Contem comigo.